como funciona a produção do documentário, que nem você falou. Cara, o documentário em si, tipo, tenta falar a verdade, mas, mano, a gente tenta, tipo, contar a história. Não tento defender nenhum lado nem o outro, só contar a história, ficar imparcial, digamos assim. E aí, tipo, quando chega, fala assim, mano, a gente vai falar sobre essa história aqui. Beleza, então vamos chamar, vai, o perito. Você chega no perito e tem um briefing pra ele, fala, cara, a gente quer essa história, mas quer que conta assim, assim, assado. Como que funciona, tipo, a pré-produção, tá ligado? Do Certo. doc. Lá tem diferentes programas. Então, além dos documentários do streaming, tem o canal no YouTube, que programação diária, então cada dia sai um programa diferente. Então tem diferentes formatos. Tem formato storytelling, tem formato entrevista, tem formato documental. O carro-chefe é o documentário, que é o mais assistido, é o que tá há mais tempo. Sim. E o dele, a gente a gente define os casos muito antes. Então são casos que já estão quase encerrados ou já tem ali uma determinação para não ficar aquele, tá, e o que aconteceu? Pode crer. Aham. Então a gente não passa um briefing disso. A gente entra em contato com os responsáveis do caso, fala, ó, a gente quer falar sobre o tal caso. Bom, vamos supor que é o advogado de defesa do goleiro Bruno, tô dando um exemplo aqui. Uhum. Então, pô, advogado, como é que você soube do caso? Como é que você foi contatado por ele? O que ele vai falar, a gente não tem controle algum de Pode crer. nenhuma pessoa entrevistada. Uhum. Como que você montou a estratégia? Você achava que ele era culpado? Perito, pô, como é que você chegou na cena do crime? Qual foi a sua primeira impressão? Como você chegou na sua decisão sobre isso ou sobre ser aquilo? Então a gente não tem esse controle de o que eles vão falar. Uhum. A gente faz o máximo de pesquisa sobre o caso, monta um roteiro, uma pauta ali com informações, perguntas para poder ter, e aí já o pessoal do jornalismo montando essas perguntas, fazendo essas pautas. E aí a minha função é muito entrar em contato com eles, conseguir convencer eles a gravar, para ir até a produtora, conhecer, e aí eles estarem dispostos a falar. Porque aí você vai estar mostrando o seu lado. Então, pô, meu cliente é inocente por isso. Então, às vezes, o advogado de defesa, às vezes, o delegado do caso, ele vai explicar muito a história. Então, não é tanto contando a história, mas é contando a investigação. Pode crer. Tipo, como que o delegado fez, como que o perito fez. E aí, quem tá assistindo que vai decidir. Então, a gente fala, pô, no final do caso, teve o julgamento e ele foi culpado. Uhum. Isso foi o que aconteceu. É a opinião? Sim. Aí vai de cada um. Pode crer. E aí fiquem abertos, né? Tipo, Exato. pro telespectador decidir, né, cara? O brabo, né? O telespector. Brabo. Da hora, mano. E aí, cara, tipo, você tá há quanto tempo lá já? Vou fazer 2 anos. Pô, da hora. Então já tô muito bem acostumado. Já sei separar o fora do trampo com o do trampo. Sim. Então, assim, como eu falei que a gente cuida de programas específicos, eu cuido de um que cuida de casos internacionais. Legal. Então, lá dentro eu consigo pesquisar muito sobre casos internacionais. Sobre, pô, Pablo Escobar, sobre Jeffrey Dahmer, Irmãos Menendez, que tá em alta. Ok. Beleza. Saiu dali, mano, Esquece. esquece. Eu já não consigo mais consumir. Então, às vezes, pô, vi alguma coisinha ou outra, beleza. Quando eu estiver lá no trampo, eu resolvo. Pode crer. Porque senão você acaba Mano, você pira, né, cara? ficando um pouco bitolado, mano. Não, você, mano. E, tipo, cara, você não descansa, né? Você fica pilhado, mano, o tempo todo. Você fala assim, pô, você já tá pilhado no trampo. Aí você sai, mano, pilhado ainda porque, mano, puta, amanhã tem que ir pro trampo, tem que resolver isso, tá ligado? Pô, não tem como. Então eu né, tento cara? sempre deixar pra resolver as coisas de trabalho no trabalho, mano. Não, da hora. É isso. E, mano, tipo, você tem um. Que nem você falou. Quantos episódios cada temporada? Estávamos fazendo com 10 episódios. Acho que Legal. até a 10ª ainda é 10 episódios. E a partir da 11ª, se eu não me engano, vão ser 8 episódios. Ah, Mas é legal. nessa base, 8, 10 8, 10 episódios. episódios. Boa. E, mano, que nem você pega os casos internacionais e tal, né? Cara, é muito difícil achar caso novo? Ou não? Tipo, mano, tem muita tragédia, é foda, né? Tem. É isso que é difícil, tá Sim. ligado? Você fala, pô, você tá fazendo um programa sobre crimes e tal. Ah, Infelizmente acaba, mano, morrendo gente todo dia. pode crer. A gente não tem o controle. E alguns são muito absurdos. Vira e mexe acaba surgindo alguma coisa, mano. Então a gente trabalha muito, tem o programa que a gente trabalha muito com o Hard News, que são, mano, os casos que estão acontecendo agora. Que aconteceram semana passada. Como, por exemplo, estamos gravando aqui no meio de maio, recentemente aconteceu o caso do menino que matou uma colega na sala de aula com, tipo, uma faca, que foi muito que falaram
estão cogitando ser alguma coisa com base na série Adolescência. Ah, pode crer. Teve o caso da menina da Mackenzie, da garota da Mackenzie, que Sim. foi encontrada com sinais. Então, assim, tem esses programas hard. Uhum. Tem uns programas que já são um pouco mais famosos. Por exemplo, agora eu, por exemplo, estou produzindo desse do Internacional sobre o caso do Homem do Machado de Nova Orleans, que é um caso de 1900 e bolinha. Caramba. Então, beleza. Sim. Então, a gente vai atrás, pô, é um caso interessante. Mas tem casos mais novos. Por exemplo, a gente fez recentemente um da Gabi Petito, que era uma influencer americana que foi morta pelo namorado. Foi em 2022, se eu não me engano. Então, tem recentes também. Pode crer. Mas, obviamente, alguma hora você vai ter que ou repetir ou Sim. ter que esperar um pouquinho mais. Então, Uhum. aumentar um pouco uma história de, tipo, ter que contar mais detalhes dela pra ela Pode ficar crer. mais interessante. Sim. Porque eu, pelo menos, torço pra não ter tantos crimes, né? Sim, mano. Mas Espero assim, que se não tiver... Se uma possa hora... repetir bastante, tá ligado? Se acabar os crimes, acaba o meu emprego, né? Então, assim, se não tiver mais nenhum crime, nenhuma morte, nenhum assassinato, eu não vou ter sobre o que falar, né? Então, já que infelizmente acontece... Tem que ter alguém pra contar. Tem que ter alguém pra contar, né? Sim, total. E, mano, tipo assim, os crimes internacionais, você tem algum lugar, tipo, específico que você pesquisa ou, mano, é Google, tá ligado? Joga no Google lá e, mano, vou começar a fuçar aqui, revirar o Google, tá ligado? Cara, muito Google. Eu faço a partir de roteiro dos internacionais e... Pô, a gente faz a reunião ali de brainstorming, então a gente, pô, eu pesquiso antes alguns casos que estão em alta, casos antigos, eu tenho ali uma lista, apresento, a gente tenta, o pessoal das mídias tenta ver ali qual que tá mais em alta, qual que responde melhor, e aí pesquiso, mano, o máximo. Pesquiso em Google, escuto podcast, tem um podcast, esqueci o nome, mano, das meninas que conta história de true crime. Modus Operandi. Ah, pode crer. Que são duas meninas que contam e é muito bom. Então, pô, às vezes o caso tá lá, ela só tem mais de 300 episódios. Sim. Então, assim, mano, às vezes eu pesquiso uns nomes lá, dou uma olhada no caso, um resumo. Aí começa a pesquisa a fundo, pesquisar imagem, pesquisar vídeo. Vou atrás de influências que contam história. Então, por exemplo, Ju Cassini, que conta muito bem, Jaqueline Guerreiro. Uhum. Vejo se no nosso próprio canal já não tem alguma coisa, eles fez alguma entrevista sobre, Sim, comentando. anteriormente. Aham. Então, busco o máximo a fundo, entendo a história. A partir do momento que eu entendi a história, eu monto a cronologia que eu quero contar. Pode Pô, crer. eu quero começar já direto falando sobre o crime. Eu quero primeiro apresentar a pessoa porque é algo bem emotivo. É algo que as pessoas podem se identificar, então vou tentar cativar, mostrar o lado bom dessa pessoa pra até, infelizmente... bati aqui. Até, infelizmente, chegar na morte. Então, Sim. eu tento pesquisar ao máximo, entender a história, e aí eu discorro sobre a cronologia que eu achar mais interessante. Pode crer. E, mano, quando você tá escrevendo roteiro, assim, tipo, cara, como que funciona assim? Beleza, você decide como você quer começar e tal. Mas, tipo, as amarrações, tá ligado? Porque, assim, o caso tá ali pra todo mundo saber. Então, todo mundo já sabe o final, né? Tipo, não é um filme que você fala, mano, o que aconteceu e tal. É um roteiro que você já sabe o final. Mas, tipo, tem a magia ali, o trabalho de você, mano, prender a pessoa, né? E, mano, como que você fala assim, puta, como que eu vou prender a pessoa, tipo, nisso, tá ligado? Esse é o grande desafio do roteirista, né, Pode mano? crer. E aí, por exemplo, eu recentemente fiz um do Pablo Escobar. E, mano, muita gente conhece a história do Pablo Escobar. Sim. Então, assim, eu fui atrás dos máximos de curiosidades possíveis sobre ele. Então, eu já apresentei o crime, tentei, tipo, quem é o Pablo Escobar. Já tentei trazer algumas curiosidades pra prender a pessoa. Então, aqui você vai saber, tipo, toda a história dele.